Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Ei, minha gente, olha eu aqui na sexta-feira, o meu dia favorito, o meu dia que eu detecto que eu estou realmente num estado de graça mais rapidamente do que nos outros dias. E vou dizer uma coisa para vocês, eu cheguei aqui hoje na seguinte vibe: eu estou chegando bem próximo de poder dizer que a missão foi cumprida, a minha missão profissional, a minha missão pessoal foi cumprida durante a semana. E eu espero, francamente, que a sua vibe seja parecida, igual ou melhor do que a minha, tá bom? O programa de hoje, aliás, não é um programa, uma conversa muito informal, sincera, transparente, que eu vou ter com uma pessoa que eu muito admiro, e faz um tempão que eu admiro essa pessoa, essa profissional. Ela é muito especial para mim, é a Vânia Taumaturgo. Ela agora é a Head de Relações Institucionais da Berta para a Amazônia, e ela também é uma engenheira eletrônica pela UEA, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, e a Vânia também é mestre em Gestão Estratégica pela FDC Minas Gerais, e ela tem também formação em Transformação Digital pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology. Sacou essa? Sacou? E a Vânia também, ela entende de governança corporativa pelo IBCG e governança para startups pelo Board Academy, com vasta experiência em gestão sênior de empresas da área de telecomunicação, do setor automotivo e de institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela está aqui hoje com a gente na qualidade de Head de Relações Institucionais da Berta Capital. Head, esse título interessante, que é um termo técnico, para quem não sabe, ela é realmente a pessoa de frente, é a gestora, é a Head da Berta para a Amazônia de Relações Institucionais. E ela vem conversar aqui para a gente, vem conversar com a gente sobre a Berta e contar histórias verdadeiras e atuais da Berta. E eu tenho muita alegria em dizer, Vânia Taumaturgo, seja bem-vinda à Hora da Algar. E você já esteve aqui outras vezes, isso é muito bom o teu retorno. Muito obrigada, é uma honra, né, estar aqui com vocês hoje. Para a gente é sempre uma alegria estar aqui com você, Humberto, né? Nós apreciamos muito esse programa, nesse bate-papo, né, que você falou. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre esse ambiente de inovação aqui da nossa região. Vânia, você as outras vezes que você veio aqui, é muito interessante, sempre foram profundamente ligadas, né, a sua manifestação às questões do desenvolvimento das tecnologias. Eu te conheci, você veio aqui e conversou sobre o CIDIA. Sim. E aí você até me convidou, é uma experiência fantástica. Eu visitei as instalações do CIDIA. Depois você voltou aqui para a gente conversar sobre já uma associação envolvendo empresas do polo digital de Manaus. Quer dizer, você tem essa pegada digital muito profunda, e eu te admiro por ser, primeiro, uma mulher metida nesse ambiente que muito masculino, do polo digital e tal. Me diz uma coisa, Vânia, como nós estamos, antes de nós mergulharmos na Berta, isso é uma curiosidade minha, como nós estamos em termos digitais em Manaus? Manaus continua evoluindo em termos digitais? Manaus continua evoluindo, né? Assim, eu tenho 3 chapéus, na verdade, né? Um é como Relações Institucionais da Berta, mas eu continuo como presidente do Conselho do Polo Digital de Manaus, né? Que é um trabalho voluntário que eu faço em prol do ecossistema. Também tenho uma consultoria própria chamada Trinovária, né? Junto com mais um sócio. Manaus tem evoluído, né? Para você ter uma ideia, saiu um estudo no final de 2020, né, da Federação das Indústrias do Ceará, que apontou o Amazonas como o estado que mais gera emprego em tecnologia, proporcional à quantidade de empregos gerados pelo estado, né, dentro do Brasil. Isso é uma informação atual? É uma informação atual, de um ano atrás. Então, para você ter uma ideia, o quanto nós já evoluímos, né, nesse ambiente de tecnologia na geração de empregos.
Então nós ficamos muito felizes porque assim, quase 5 anos atrás, né, antes de existir a nossa associação do Polo, Manaus, o Amazonas, ele nem aparecia no mapa da inovação no Brasil. É mesmo? A gente, né, não era nem visto como um lugar em que existia tecnologia. Mas a partir de movimentos, né, do ecossistema crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, nós começamos a não só aparecer no mapa, mas como hoje somos o estado que mais gera empregos em tecnologia. E em termos da instrução tecnológica, há também, logicamente, eu acho que deve ter um desenvolvimento muito grande, que a nova geração está se envolvendo em desenvolver justamente essas aptidões tecnológicas. Sim, para você ter uma ideia, é a primeira vez no Brasil, não falando do Brasil como um todo, é a primeira vez em que o curso de Ciências da Computação tem mais procura do que o curso de Medicina, por exemplo, né, no país. Então, nós estamos aí vendo jovens assim, querendo migrar, o que é ótimo, porque é uma área que demanda bastante profissionais, né, e não temos profissionais ainda, bastante emprego, né, oferta de emprego para essa área. Muitos lugares a serem ocupados? Né? Muitos lugares a serem ocupados, não só aqui em Manaus, mas no Brasil, no mundo, né? E ainda bem que estamos vendo aí um movimento dos jovens migrando para essa área de tecnologia, buscando formação, né, capacitação, o que é muito bacana para o desenvolvimento do Brasil nessa nossa quarta revolução industrial que nós vivemos hoje no mundo, né? Nós vivemos um momento, e nós não podemos fechar os olhos para isso, de que nós estamos na quarta revolução industrial, que é a revolução dos sistemas cyberfísicos, internet das coisas, computação na nuvem, né? Esse mundo conectado, digitalizado. E nosso país não pode ficar atrás dessa corrida, né, tecnológica. E nós, como amazonenses, também não podemos, muito menos ainda. Ainda mais na região que nós vivemos, né, que é uma região mais remota, onde nós estamos mais isolados geograficamente do restante do Brasil. Então nós precisamos olhar para a nossa realidade e trabalhar para que isso evolua cada vez mais, né? Esse é um dos papéis, né, em todos esses meus chapéus. De uma forma ou de outra, em cada um deles eu trabalho nessa direção. Vânia, me remetendo àquela visita ao CID, o que mais me impressionou lá, e muitas coisas me impressionaram, mas o que me impressionou foi a presença desses jovens, assim, todos jovens. Aí me falaram, Humberto, tem 1000 pessoas aqui dentro, 1000 pessoas trabalhando aqui dentro. Vânia, hoje em dia, e lá no CID me disseram isso, Humberto, que nós estamos construindo, nós estamos bolando, desenhando o celular que vai ser usado daqui a 5 anos. Como é que você vê Manaus, já que o celular que eu vi naquele dia já estava sendo desenhado daqui a 5 anos, como você vê Manaus em termos tecnológicos? Eu vejo que Manaus vai evoluir cada vez mais, eu creio nisso, a gente trabalha para isso, né? Para que Manaus evolua cada vez mais nesse ambiente de tecnologia. E óbvio que assim, nós já vimos aqui na nossa região uma evolução muito grande dos institutos de ciência e tecnologia, como o CID, que você, né, citou como exemplo, é um dos maiores, né, o maior, na verdade, aqui da nossa região. Mas nós vimos um desenvolvimento muito grande dos institutos de ciência e tecnologia privados e os públicos também, que estão dentro das universidades, avançaram bastante nesses últimos tempos, principalmente por conta dos investimentos que as grandes empresas fizeram, né, em cursos de capacitação, formação, pesquisa dentro das universidades. E de uns tempos para cá nós vimos o ambiente de startups, né, que é o ambiente de empreendedorismo inovador também evoluindo, só que evoluindo num passo, digamos, um pouco mais lento, né? E por conta disso é que vieram os fundos de investimento aqui para a nossa região, para ajudar a fomentar de uma forma mais acelerada o desenvolvimento desse ambiente de startups, né, que é o chamado empreendedorismo inovador. Então, dentro do nosso ecossistema de tecnologia, nós temos as empresas grandes, né, que são empresas de bem de informática, como uma Samsung, uma Motorola, Positiva, etc. Temos os institutos privados, né, que são fundados ou por empresas ou por iniciativa própria. Temos os institutos públicos que estão dentro das universidades. Aí temos os ambientes de startups, que são as incubadoras de startups, aceleradoras de startups, os fundos de investimento que investem em startups e a startup em si, né, que é aquele ambiente de empreendedorismo inovador, onde tem os jovens ali que têm uma ideia brilhante e abrem uma empresa e começam a desenvolver uma empresa de base tecnológica. Então, todo esse nosso ecossistema é o que tem evoluído de uma forma conjunta, e esse ambiente de startups, nós, digamos assim,
estamos num passo um pouquinho mais lento do que o restante do Brasil. Por isso que os fundos vieram para cá, para acelerar esse passo. Ok, já que você tocou nos fundos de investimentos, lá vamos nós. Por favor, vamos dar uma ideia aos nossos espectadores. Você é a head de Relações Institucionais da Aberta Capital. O que é, como você define Aberta Capital? Qual é a função precípua da Aberta? Então, a Aberta Capital é uma gestora de fundos de investimento que nós chamamos de Venture Capital, que são fundos de investimento voltados para as startups, né, para esse empreendedorismo inovador. Então, o foco da Aberta é investir em startups no Brasil inteiro, né? A Aberta ela não funciona só aqui na nossa região. Sim. Ela tem aqui um pé aqui na nossa região, mas ela também funciona no restante do Brasil. Nós temos uma pessoa que cuida lá do Centro-Oeste, Sudeste, uma outra que cuida do Sul, né? Então, estamos no Brasil inteiro. E aqui na nossa região eu faço esse papel de relações institucionais, né? Então a Aberta hoje, ela recebe investimentos oriundos da Lei de Informática Nacional, da Lei de Informática da Zona Franca e também de outros fundos, de outros investidores que não são lei de informática, que são empresas que decidem investir em Venture Capital, né? Que é nas startups, investidores nacionais e até tem acesso agora a investidores internacionais. Então, a Aberta é uma gestora de fundo de investimento, não é a única aqui da nossa região, nós temos outras aqui na região, né? Não muitas, mas temos. E o nosso trabalho é fazer com que a startup ela acesse esse investimento. Hoje nós somos, digamos assim, o canal mais fácil da startup acessar investimento da lei de informática e também que não são da lei de informática aqui na nossa região. Como é que as startups acessam digamos, o dinheiro da lei de informática hoje, né? Elas acessam através dos programas prioritários, que hoje só estão funcionando 2 aqui na nossa região, né? Que é o de empreendedorismo inovador e de bioeconomia. Desculpa, tem 3, né? Tem a indústria 4.0 também funcionando, então são esses 3. Ou elas recebem investimentos através de um fundo de investimento. Esses fundos de investimento, eles colocam o dinheiro na startup. Esse dinheiro não pertence ao fundo, né? O dinheiro pertence aos investidores, na verdade. Ela só é uma gestora, então ela ganha somente um percentual pela administração, né? Uma taxa administrativa. E aí ela investe na startup. O fundo não é a gestora, mas o fundo se torna meio que um sócio da startup, né? E a startup lá com a evolução, né, vendendo seus negócios, seus produtos, seus serviços, ela vai faturando e tendo um resultado financeiro. Esse resultado volta para os investidores, né? Então funciona assim. Olha só o que eu pesquei. Eu pesquei que as empresas, aqui no Distrito Industrial, sim, vamos ficar por aqui, certo, elas são obrigadas a investir na lei do PDI. Algumas são, algumas. Obrigadas. 30% das empresas. Aí, essas empresas enviam esses recursos que estimulam, primeiro, a vinda de novas empresas para cá. Sim. E também para aumentar a competitividade dessas empresas com as outras empresas de fora e tudo mais. Sim. E esses recursos saem das empresas, essas 30 empresas, você citou, 30%, vai para a Suframa, não é isso? Não, assim que funciona? Não funciona. Qual é esse caminho desse dinheiro? O dinheiro ele não passa pela Suframa. A Suframa ela é um órgão fiscalizador, né, da política pública. Essa é uma política pública, né, criada pelo governo federal para desenvolver a indústria. Foi lá na década de 90 para desenvolver a indústria de informática. Na época, o Brasil estava ficando atrasado do desenvolvimento global na área de informática, né? Nossa indústria estava lá capenga, né? Então, o presidente Collor resolveu abrir mercado. Sim. E também acelerar o desenvolvimento e criou essas políticas, não ele, né, mas todos os políticos da época criaram, o governo da época criou essa política pública, lei de informática. Uma para o Brasil, que a gente chama de lei nacional, e outra para a Amazônia, que a gente fala como se não fosse Brasil, né? Mas somos do Brasil. Para a região da Amazônia Ocidental e estado do Amapá. Então, são 2 leis de informática que existem no Brasil. Como é que funciona isso? As empresas que estão aqui, elas representam 30% do faturamento do PIN, né, do Parque Industrial de Manaus, elas,
para conseguir manter os seus incentivos fiscais, elas são obrigadas, as que são de bens de informática, elas são obrigadas a investir 5% do seu faturamento bruto, com alguns descontos lá no cálculo, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. PDI, o PDI. Aí como é que funciona esse investimento? A empresa, ela tem, pela lei, ela tem alguns percentuais que são obrigatórios, ou seja, por exemplo, ela é obrigada a investir até 0,4% desse valor, ela é obrigada a investir em institutos públicos, ou seja, nas universidades. E ela escolhe, a empresa escolhe? Ela escolhe qual universidade. Okay. Lógico que a universidade ela tem que ser credenciada ao CAPDA. Né? Tem um comitê que credencia todos esses institutos que vão receber essa verba da lei de informática. Tem uns critérios, passa pela SUFRAMA, a SUFRAMA audita. Então é tudo muito regulado, entendeu? É por isso que às vezes, assim, só abrindo parênteses, eu fico assim um pouco... eu acho interessante do pessoal falar, porque esse dinheiro de P&D é desviado, não sei o quê. É uma coisa tão regulada, né? Eu não vou dizer que não exista, porque, né, o brasileiro ele é criativo até para o mal. Não vou dizer que não exista desvios, mas é um dinheiro tão regulado que, se acontece, é muito pouco, entendeu? E a SUFRAMA está lá para fazer esse papel de fiscalizador. Pois bem, as instituições que vão usar esse dinheiro, elas são credenciadas ao CAPDA, né, que é esse comitê, né, formado aí pela SUFRAMA, pela MIDIC e por vários outros entes, né, do poder público e privado. No momento que elas são credenciadas, aí elas estão lá na lista da SUFRAMA. Aí a empresa, ela decide, eu vou investir no instituto privado X para fazer um projeto do interesse dela, vou investir na universidade Y para fazer projetos do interesse dela, e vou investir também, posso investir em programas prioritários, que são esses de bioeconomia, de indústria 4.0, empreendedorismo inovador, ou eu posso investir em aceleradoras e incubadoras, ou eu posso investir em fundos de investimento também. Né? Então, ela tem um leque de possibilidades onde ela pode investir. Alguns percentuais são obrigados ela a cumprir. Sim. Ela tem que, obrigatoriamente, por exemplo, mandar 0,2% para o FNDCT, que é um fundo nacional de ciência e tecnologia, né? Mas ela cumprindo esses limites mínimos que ela tem que investir em alguns atores do ecossistema, ela tem a liberdade de escolher o restante onde ela vai investir, né? Então as empresas, elas escolhem. E aí algumas põem no programa prioritário, algumas fazem projetos para si mesmas, algumas fazem projetos externos com as universidades ou com institutos. Eu diria que 80% mais ou menos do dinheiro do P&D vai para institutos públicos ou privados hoje no nosso ecossistema. E a diferença disso vai para programas prioritários, para fundos de investimento, para aceleradoras e incubadoras, né, que são essa parte do bloco que a gente chama de empreendedorismo inovador, que é o mundo das startups, né? Então funciona assim, é uma decisão da empresa, o dinheiro não passa pela SUFRAMA, mas a SUFRAMA fiscaliza depois. Entendi. E qual é o papel? Em que área entra a Aberta Capital nisso tudo que você acabou de dizer, para cumprir o seu papel? O papel da Aberta é fazer o link entre as empresas investidoras, né, essas de bem de informática, e esse ambiente de startups. Para quê? Para que as empresas estejam conectadas com esse mundo de tecnologia. É um papel intermediário, então. É um intermediário, né? Então, a Aberta, ela recebe o investimento, né? Assim como você, por exemplo, digamos que você vai no banco e você investe num fundo de investimento do banco. Sim. O banco, ele tem lá uma empresa dele, Ágora, sei lá qual, né? Sim. Várias delas, que vão gerenciar o teu dinheiro. Elas vão colocar lá nos investimentos, sim, vão acompanhar e tudo mais, né? O dinheiro é seu, ela cobra uma taxazinha para fazer isso, certo? E depois o rendimento que acontece volta para você. É a mesma coisa. Só que no lugar de ser um banco, é um ambiente de startups. Então, a Aberta, ela recebe o dinheiro, né, de uma empresa. O dinheiro vem direto da empresa para a Aberta. Aí a Aberta investe nas startups, né, que fazem parte do portfólio. Óbvio que ela faz uma seleção. Mas as startups já escolhidas pela empresa, ou é a Aberta quem escolhe pela empresa? A Aberta escolhe pela empresa, dependendo do tipo de fundo. O fundo pode participar, sim, do conselho de administração do fundo. A empresa, pode participar do conselho de administração do fundo e acompanhar de perto todo esse processo, né? E as empresas, obviamente, recebem relatórios também, recebem, por exemplo, para que uma startup entre para o fundo,
ela passa por um processo que a gente chama due diligence, né, que é uma avaliação profunda da empresa, dos empresários, de toda a parte fiscal, financeira da empresa, porque nós somos responsáveis pela segurança daquele dinheiro que a gente está recebendo, assim como um banco é. E vocês vão ter que prestar conta também. Temos que prestar contas para os investidores, para a Comissão de Valores Imobiliários, né? E também para o governo, porque nós somos não só fiscalizados pela SUFRAMA aqui na nossa região, né? Mas somos fiscalizados também pela CVM, né? E também pela Ambima, né? Que é a Associação Brasileira de Entidades, né, desse ambiente de capitais. Então, assim, é um ambiente extremamente fiscalizado. Vânia, por exemplo, nos últimos 5 anos, vamos pegar 5 anos, você tem um número de dinheiro que já saiu dessas empresas, um montante que já saiu dessas empresas para ser justamente aplicado em tudo isso que você acaba de falar, nos últimos 5 anos? Nos fundos de investimento ou no geral? No geral, nos últimos 5 anos. Que dinheiro que saiu das empresas e veio que está fora... Na verdade, assim, se a gente estiver falando de lei de informática, eu diria que nos últimos 5 anos, alguma coisa entre uns 6 bilhões de reais foram investidos... 6 bi? Foram investidos, eu diria mais ou menos isso, foram investidos no mundo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não, aqui da nossa região, né? Desse valor, 80% desse valor, ele vai para a geração de empregos. Então hoje, por exemplo, o polo que a gente chama de Polo Digital de Manaus, ele gera cerca de 10 a 12 mil empregos nessa área de tecnologia. Então esse montante desse valor, né? Ele é o salário e benefícios desse pessoal, entendeu? 80% disso, na verdade, é como se você pegasse o faturamento do PIN, a empresa fatura lá no PIN, sei lá, faturou 70 bilhões de reais, o PIN faturou num período aí. 70% é o dinheiro que ele ganhou? Não. Ele pagou uma boa parte disso em mão de obra, numa matéria-prima que ele comprou, né? O faturamento não é lucro, né? Sim. É a mesma coisa o dinheiro da lei de informática, ele não é lucro, ele não é o dinheiro que está parado em lugar nenhum, na verdade ele se transforma em emprego e renda para a região, entendeu? 80% dele é empregado nessa geração de emprego e renda para você pagar os engenheiros de computação, os programadores, os designers, etc. Toda essa mão de obra que está dentro do que a gente chama de polo digital, entendeu? Vânia, quando as empresas repassa esse dinheiro para a Berta, né? Sim. Aí a Berta Capital vai e escolhe as startups que vão receber esses benefícios. Sim. Como é que é feito isso? Todo ano aí vocês escolhem novas empresas ou é sempre as mesmas empresas? Não é Como é que é isso? Na verdade é um processo recorrente, não são sempre as mesmas empresas. Assim, anualmente a empresa repassa esse dinheiro? Não é por ano, né? Na verdade não tem um período específico, né? A empresa pode fazer esse repasse a qualquer momento, né? Anualmente é feita a prestação de contas para a SUFRAMA, aqui, para o MCTI, né, no resto do Brasil. Anualmente é feita uma prestação de contas, mas esse ciclo ele não é exatamente anual. E várias empresas são beneficiadas, não só aquelas que são contumazes. Não, várias. A gente está sempre cada vez que vem o montante, você escolhe novas startups. E a gente está sempre em busca de novas, justamente para aumentar esse leque de startups. De distribuição, inclusive. Exatamente, e aumentar também a proporção de geração de emprego e renda aqui na região, né? O que a gente quer é que cada vez nasça mais startups, que sejam startups que deem certo, que consigam crescer, se Isso tem tornarem acontecido, grandes empresas. Temos alguns casos, né? Não muitos, infelizmente, mas temos alguns casos de empresas que têm crescido. Eu vou citar, por exemplo, a UMI. A UMI é uma empresa que nasceu, foi fundada por alguns professores lá da UFAM, né? Ela é uma fintech de microcrédito. Então, eles fornecem crédito para pequenas empresas, para pessoas individuais. E eles já faturaram aí algumas dezenas de milhões de reais por ano, né, nesse trabalho. Então, é uma startup aí que deu super certo, está crescendo cada ano mais. E a gente tem muito orgulho de dizer que é uma startup assim, 100% amazonense que deu muito certo. Outra que tem dado certo, tem crescido, ganhou até um prêmio recente lá se eu não me engano foi no MIT, que é a Navegan, que é uma startup eles criaram uma plataforma para vender
bilhetes dos barcos, né? Dos barcos que trafegam na região. Nossos barcos E também eles fazem gestão logística, né? Dos que a gente chama de regatão, né? Quem é daqui sabe o que é, né? Então, assim, eles criaram uma plataforma para isso e aí eles já faturam alguns milhões por ano também. E essas startups foram escolhidas no Nascedouro pela capital. Elas também são nossas investidas. É bom pontuar que a startup, às vezes, ela não recebe investimento de um único fundo ou de uma única fonte, né? Ela pode receber investimento nosso, da Berta, ela pode receber também de outros fundos de investimentos ou de outros investidores, né? Essa questão do investimento, ele não é assim, exclusivo, né? Mas essas que eu citei são nossas investidas sim, além de outras mais que estão aqui no nosso portfólio. Nós estamos analisando aí alguns casos aí bem interessantes aqui da nossa região, como por exemplo a Arrow River, né? Que é um barco voador, não sei se você já ouviu falar. Não. Tem uma startup que nasceu aqui, que faz um projeto junto com o ITA, para desenvolver um barco voador. É um barco que voa cerca de 5 a 10 metros acima do rio e com o objetivo de levar passageiros mesmo, né? De mudar essa realidade aí dos nossos barcos e das nossas voadeiras, né? Não vão ser mais voadeiras, porque vai voar de fato. Né? E aí eles estão criando, né, já está em fase de protótipo aí o produto deles e é uma ideia super bacana que nasceu aqui, né, dos nossos empreendedores locais. Está sendo desenvolvida, né? Está sendo desenvolvida junto com o ITA, então é uma ideia super bacana. Tem várias ideias assim, muito bacanas que estão em andamento, em desenvolvimento, startups que já estão funcionando, já estão faturando, ganhando dinheiro. Quantas mais ou menos, Ivana? Assim, só investidas nossas, hoje, nós temos cerca de 15. Só nossa, né? Sim. Mas aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, eu diria que nós temos aí 120, 130 startups aí. É mesmo? Funcionando aí, gerando grande dinheiro. Número, né? Sim, com certeza. Vânia, eu quando coloquei para público que você viria aqui, aí o teu card chegou lá fora, várias pessoas se manifestaram de forma negativa acerca da Berta Capital. E eu quero saber o seguinte de você. Uma das coisas que quando eu mergulhei, né, nessa acusação, acusações que foram feitas através de contatos comigo, eu também descobri que a própria Berta Capital colocou uma resposta pública, né, uma nota pública se defendendo. Me diz uma coisa, o que houve, o que você gostaria de colocar e dizer para essas pessoas? Porque, inclusive, eu não faço jornalismo debaixo de uma lona preta. O que eu faço aqui é de total transparência. O que houve para levar essas pessoas a me mandarem reportagens e tal, etc., sobre a Berta? Conta pra gente qual é a versão, nesse caso eu vou usar essa palavra apenas para ver se a gente se entende melhor. Qual é a versão da Berta sobre essas acusações públicas que estão aí na internet e o que se diz para as pessoas? E algumas disseram, vamos ver entrevista, gente. Tomara que esteja vendo. Tomara que vocês estejam vendo aí essa entrevista. Mas é assim, Humberto, o porquê surgiu essa matéria aí, eu não sei dizer. Para ser sincera, eu não sei a motivação ou o que causou com que algumas pessoas criassem essa história, porque é uma história criada, né? São várias inverdades que foram ditas aí nessa matéria a respeito da Berta. Uma inverdade. Uma inverdade, por exemplo, que bateram lá na nossa porta e a gente não existia aqui. Verdade, está na matéria. Nós temos um andar, né, que fica lá no Corporate Trade, que é um prédio ali no final da Boulevard. Nós estamos no 15º andar. Quem quiser visitar, estamos lá de portas abertas, se você quiser nos conhecer lá. Nós temos lá várias startups operando, funcionando, trabalhando lá, no ambiente híbrido, que é um ambiente normal aí desse mundo, né? E as pessoas vão lá estranho, 3 vezes. Né, porque essa reportagem, eu fui atrás, de janeiro agora, quer dizer, é recente. Então, como é que não acharam o endereço? Eu não sei como eles não acharam, porque se você colocar no Google vai aparecer o endereço certinho, sabe? Então, assim, por isso que eu digo que é uma montagem, até eu diria que não bem feita, né?
E qual é a motivação, não sei. Eu gostaria muito, assim, que o nosso ecossistema ele fosse mais unido, assim, sabe? Que nós trabalhássemos de uma forma competitiva, como diz o pessoal lá do Nordeste ou o pessoal lá do Sul, né? Que existe a competição, mas existe uma cooperação entre os atores do ecossistema. Você acha que aqui tá fraco isso? Eu acho que a gente precisa melhorar, entendeu? Porque, pelo menos quando eu vejo uma reportagem dessa, me faz pensar dessa forma. Eu pessoalmente jamais entraria numa empresa em que eu não acreditasse, em que não fosse uma empresa séria, né? Eu tenho aqui 35 anos de carreira aqui na nossa região, né? E um nome bem forte. A reputação da gente é a coisa que a gente, né, tem de maior valor. É a mais valiosa de tudo. Exatamente. Né? Então, assim, fico pensando, eu não sei exatamente a causa, né, de ter gerado são várias inverdades aí. A Berta, ela é uma empresa séria que vem fazendo o seu papel de fazer com que as startups acessem esse investimento, que é a única forma delas serem alavancadas, evoluírem, crescerem, né? Gerarem emprego aqui na nossa região. Fora os programas prioritários, os únicos canais que existem para que as startups acessem os investimentos são os fundos. Então, o fundo é o maior veículo no mundo, né, de acesso ao capital para esse ambiente de empreendedorismo inovador. Então, a Berta ela tem feito esse papel para contribuir com o desenvolvimento regional, né? E, infelizmente, surgiu essa matéria com uma série de inverdades lá, que acho que nem vale entrar nos detalhes, mas que, como nós temos uma nota pública, né, para quem quiser conhecer um pouco mais da Berta, do que a gente faz, eu, como Relações Institucionais, estou aqui de portas abertas, aí tem meu canal, né, tem minhas redes sociais, é só me acessar. Eu tenho o prazer completo de apresentar quem nós somos, onde estamos, o que fazemos, quem são as startups que estão conosco, quem são os nossos grandes investidores, que também são empresas super sérias, né? Que jamais colocariam seu dinheiro. Já pensou você colocar o dinheiro em algo que você não acredita? Pouco, né? Não é pouco dinheiro? Não é pouco. Pois é como você pegar o seu dinheiro e ir lá num banco que você nunca ouviu falar, sabe nem qual é a origem, e coloca o teu dinheiro lá. Ninguém faz isso, né? Então, somos uma instituição aí extremamente fiscalizada, não temos qualquer, como disse a matéria, né, diferente do que diz a matéria, nós não temos qualquer processo em andamento na área administrativa, porque judicial. Se está na matéria que está sendo fiscalizada pela SUFRAMA, nada está acontecendo. Não temos nenhum processo em andamento. Olha a SUFRAMA fiscaliza que é natural, que né? é o normal dela, né, o papel dela, ela fiscaliza todo mundo, na verdade, e ótimo que ela faça isso e continue fazendo, porque é uma política pública, precisa ter um investimento bem feito, com certeza. Mas é o papel da SUFRAMA, e nós não temos nenhuma pendência aí que seja do nosso conhecimento, né? Mas estamos abertos aí para quem quiser conhecer um pouco mais da Berta aqui no nosso trabalho aqui na região e no Brasil como um todo, né? Vânia, a minha neta, eu falei para ela hoje de manhã, ela me ligou, a minha neta está fazendo uma universidade de informática, ela está se especializando. Aí ela me fez uma pergunta, ela disse, pai, pergunta da Vânia. Eu digo, vovô, pergunta da Vânia o seguinte, que os jovens aqui de Manaus, porque todo mundo diz para ela que ela estuda em São Paulo, que ela está lá porque não tem o suficiente para ser desenvolvida em Manaus, que quando ela sair os empregos não estarão aqui esperando por ela em Manaus. Ela diz, pergunta da Vânia se isso é verdade, porque as pessoas aqui dizem isso. Quando eu digo que eu sou de Manaus, é porque lá não tem, porque lá só tem aqui. Diz que ela procede pode voltar. Isso, ela pode voltar. Pode. O meu filho ela está se formando agora e tal. Olha, o meu filho ele fez animação 2D e 3D, né, lá em São Paulo. E ele voltou mês passado para cá, ele vai trabalhar aqui, né? E aqui num projeto da Tectoy. Então, assim, nós temos um ecossistema muito... óbvio que ainda carecemos de desenvolvimento, mas que tem avançado muito. Mas nós estamos crescendo, não é? Está crescendo, está evoluindo constantemente e temos sim ofertas de empregos aqui para a juventude. E nós só queremos assim que todos nós, atores desse ecossistema, sejam empresas investidoras, sejam nós fundos de investimento, as startups, os institutos, cresçam cada vez mais, né? E que esse investimento cresça.
Por isso que nós, assim, no papel de polo digital, nós temos sempre discutido as políticas públicas que garantam que as empresas que investem aqui, essas grandes que estão, né, Samsung, Positivo, Motorola, etc., elas continuem aqui, continuem trazendo suas produções para cá, que venham novas empresas aqui para o nosso Parque Industrial de Manaus e que investam aqui localmente para que o nosso ecossistema possa se expandir cada vez mais. E os nossos geradores, as startups, elas são essas empresas, né, em miniatura, empresas de base tecnológica que elas podem gerar pequenininhas, não é? Mas aí vira uma Uber, por exemplo, vira um Airbnb, sim, né? Que geram novas soluções para a sociedade, para mudar a vida, né? Facilitar a vida do ser humano, e geram empregos, né? Em paralelo, geram emprego e renda. Então, esse ambiente de startups, ele é um grande gerador de emprego e renda, além das soluções para o dia a dia das pessoas, né? Soluções da sociedade. Ele é um motor, digamos assim, dessa quarta revolução industrial que nós vivemos, né? E é por isso que esse ambiente de empreendedorismo inovador, ele carece, né, de ser cada vez mais fortalecido. E nosso papel como gestora de fundo de investimento é esse, além de outros atores como as aceleradoras, as incubadoras, fazem também um papel de fortalecer essa parte do ecossistema que é o empreendedorismo inovador. Você considera Manaus, ou está perto de considerar Manaus uma cidade tecnológica? Eu diria que somos sim uma cidade tecnológica, já somos sim. Eu ainda sempre, né, eu nunca estou satisfeita, né, com o nosso resultado, sempre digo a gente ainda pode melhorar, mas eu acho que nós já aparecemos no mapa da inovação no Brasil, já aparecemos, quando se estuda a inovação no Brasil, já se aparece, Manaus já é pontuada, né, como uma cidade de tecnologia, então sim, eu diria que nós já somos uma cidade tecnológica, mas óbvio que temos ainda um chão para andar, né? É muito chão, né? Ainda temos muito chão para andar. Vânia Thaumaturgo, muito obrigado. Mil vezes eu agradeço. Pela grande satisfação que você deu a nós, todos nós da equipe do Portal da Holanda e da Hora do H, você ter retornado aqui para conversar com a gente. É muito sempre obrigada. Uma grande alegria te receber. É uma honra, né? E estamos aí sempre à disposição, seja no chapéu de Berta, seja no chapéu de Polo Digital. Sim. Estamos à disposição para conversar a respeito desse nosso ambiente de inovação, porque o que a gente quer é que a nossa cidade ela se desenvolva, o nosso estado se desenvolva, que a gente não tenha pessoas pedindo dinheiro lá no sinal, que a gente não tenha jovens que entram para esse mundo das drogas, mas que a gente possa ter uma sociedade mais desenvolvida. Esse é o nosso maior sonho, né? Como manauara, como amazonense, e é para isso que a gente trabalha. Vânia, vai com Deus, tá? Amém. Fica com Deus também. Gente, por hoje é só. A gente volta na próxima. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.